publicado artigos em periódicos nacionais e internacionais e organizado livros abordando a temática da inclusão. Dentre esses livros, eu quero citar, por exemplo, Síndrome de Down, Vozes e Dimensões da Inclusão Escolar, pela Pontes Editores, este ano, em 2020. Materiais didáticos acessíveis de língua inglesa, 2019, editora Ideia. Diálogos sobre inclusão das políticas às práticas na formação de professores de línguas estrangeiras, 2017. Deficiência visual e ensino de línguas estrangeiras, políticas, formação e ações inclusivas, Pontes, 2014. Portanto, é uma professora e uma pesquisadora com notório conhecimento nessa temática tão relevante à nossa formação docente, né, que é a inclusão, e que gentilmente aceitou participar deste segundo SESP para partilhar conosco um pouco das suas experiências. Portanto, com a palavra, a professora Betânia Passos Medrado. Obrigado. Muito obrigada, Fábio. Então, bom dia a todas e a todos. Gostaria de iniciar agradecendo imensamente a equipe do GESP, né, nas pessoas dos professores Luana e Fábio, por me convidarem a estar aqui com vocês hoje, falando sobre inclusão, falando sobre esse novo normal. Então, agradeço a esses dois colegas por quem tenho, assim, enorme admiração, respeito, afeto. Muito obrigada. Para mim, uma honra poder abrir o evento do SESC. Então, assim, eu acho que eu estava pensando esses dias, né, como é importante fazer as coisas acontecerem, mesmo em meio a tantas dificuldades e a tantas adversidades que a gente vem vivendo nessa crise pandêmica. Então, vocês do GESP, vocês estão de parabéns, né? Então, primeiro pela escolha do tema, e Luana estava falando que o primeiro tema do SESC, né, do primeiro SESC, já foi sobre inclusão, né? E mais uma vez vocês querem discutir isso, então só me deixa mais feliz, né? E mais honrada em poder participar desse diálogo. E parabéns pela coragem, né? Como eu vi falando, quando estava falando, em meio a tantas questões que estamos vivendo, vocês levarem a cabo, então, a realização desse evento. Então, aqui estamos nós. Eu agradeço aos intérpretes, eu acho que é Nielson e Poliana, que estão por aí. Eu não visualizo vocês, mas muito obrigada por tornar a minha fala mais acessível, né? Então, entendo também que é uma responsabilidade enorme, né? Falar para colegas que, como eu, né? Colegas professores e professoras que, como eu, têm diante de si enormes desafios. Então, muito obrigada por estarem aqui, por quererem dialogar comigo. Eu queria dar o tom, a essa fala, o tom mesmo, assim, de diálogo. Então, ao longo da minha exposição, eu vou fazer vários questionamentos, né, e já antecipo que eu não tenho resposta para todas elas, porque são questionamentos que eu faço a mim também, como professora, como pesquisadora, mas eu acho que são questões que estão para além dessa minha exposição. Eu acho que são questões que precisam e podem ser trazidas, né, à tona em reuniões pedagógicas, nos cursos de licenciaturas, nas salas de aula, nas conversas com colegas. Então, a minha intenção de maneira nenhuma esgotar um tema que é muito amplo, né, e aí eu vou falar de um novo normal, que eu nem sei se nós já estamos vivendo esse novo normal na sua inteireza, né, então é um pouco também me projetar com relação aos desafios e ao que foi proposto pelo GESP. Bem, então, para quem não me conhece, eu queria só marcar o meu lugar de pesquisadora, não é? Eu falo a partir do lugar da linguística aplicada, então, é a partir desse lugar epistemológico que eu situo as minhas questões de pesquisa. Então, eu vou falar de inclusão a partir dessa perspectiva da linguística aplicada. Então, o título é esse aí, né, que foi um tema proposto pelo GESP. Vocês estão me escutando bem?
por favor. Sim, Só pra... Sim, Betânia, estamos. Então, joia. Então, assim, eu proponho como objetivo para essa fala, então, provocar. Joia, pessoal, obrigada. Ai, tem tanta gente que eu conheço que está por aí. Obrigada, pessoal. Então, assim, a minha proposta é, de fato, provocar essa reflexão sobre inclusão escolar em um mundo que se prepara para viver esse novo normal. E aí, eu estou falando aqui de uma reflexão justamente porque eu vou tentar falar a partir de uma perspectiva bem pessoal, né, das minhas próprias vivências como professora, de alunos com deficiência visual e das minhas incursões como pesquisadora sobre o tema da inclusão. E aí eu vou fazer isso, eu olho para cá porque eu estou mexendo nos slides no segundo monitor, tá? Como eu falei. Então, eu falo e vou falar isso a partir de um caminho que eu escolhi, né, que é de iniciar explicitando como eu estou compreendendo a inclusão e um novo normal para as diferenças, e eu vou discutir um pouco essa questão das diferenças daqui a pouco, e refletir sobre esses desafios da inclusão escolar, né, esse caminho, então, foi delineado por mim a partir da proposta. Então, eu gostaria de iniciar falando sobre o que é que eu entendo por inclusão. Eu sei que muitas pessoas que estão aqui assistindo já investigam, já conhecem bem práticas inclusivas, mas talvez haja pessoas aqui que não tenham tanta familiaridade com o tema, então eu acho importante discutir, né, o que é que eu estou entendendo por inclusão. Quando eu falar inclusão aqui, eu vou falar de inclusão das pessoas com deficiência. Obviamente, eu poderia expandir minha fala e incluir outros grupos que são historicamente postos à margem, né, da sociedade, dos contextos escolares, mas eu vou falar aqui, então, toda vez que eu me referir à inclusão, eu estou falando da inclusão das pessoas com deficiência, porque é o grupo que é meu foco de interesse, digamos assim, né, desde 2009. E aí, quando eu falar de inclusão, eu estou falando das pessoas com deficiência, e entendam pessoas com deficiência visual, pessoas com deficiência auditiva, também nesse grupo, aquelas pessoas que possuem algum tipo de síndrome, Down, Asperger, né, ou pessoas do espectro autista. E aí, eu entendo a inclusão também como um processo resultante de mudanças sociais, políticas, atitudinais, que nos movem em direção a uma escola das diferenças, e em consequência de uma escola mais justa socialmente. E aí eu falo de processo, eu queria deixar isso bem claro, porque ainda estamos aprendendo como essa inclusão pode acontecer de verdade. E se eu estou aqui falando de inclusão, se a gente discute em vários contextos o tema, é porque ainda temos muito a percorrer com relação à inclusão, ou seja, ela ainda não aconteceu de fato, né? E aí eu também vejo inclusão como atitude. Eu já falei isso em outros momentos, né? Que talvez seja a questão mais importante quando a gente fala das práticas inclusivas. Quais atitudes temos em relação à inclusão? E eu falo isso porque, assim, os espaços físicos podem até mudar, né? Então, mas se as pessoas não mudam, tudo permanece como está, né? E aí eu posso nem saber muito de inclusão, mas se eu me abro a uma possibilidade, se eu começo a ficar curioso, se eu venho aqui escutar, dialogar, querer saber mais, eu acho, se eu tenho essa atitude aberta, né, para aprender mais sobre inclusão, eu acho que esse já é um passo importante que a gente dá em relação à inclusão. E aí eu me lembro de umas situações que ocorreram lá no meu centro, no CCHLA. Eu fazia parte da Comissão de Inclusão e Acessibilidade da UFPB há alguns anos, e eu ouvi relatos do tipo assim,
de um aluno com deficiência visual do curso de Direito. Ele relatou, né, numa reunião do comitê, que ele já tinha perdido 4 bengalas, porque ele tinha caído ali, perto entre o CCJ e o CCHLA, porque algumas pessoas estacionavam as motos, né, ali, na calçada. E aí, eu me lembro que ele dizia, quem vai pagar por minha bengala? Mas é mais do que isso, né, mais do que a questão material. Como essas pessoas que estacionam as motos numa calçada não pensam que alguém pode vir na calçada com uma bengala. Pode cair, pode se machucar, como foi o caso desse aluno que fez esse relato. Eu caminhando também, eu estou falando aqui de atitude, né? Só para a gente pensar um pouquinho, eu caminhando aqui na orla, na praia, em João Pessoa, tem um piso tátil, e eu vejo muita gente caminhando em cima desse piso tátil, né? Ou seja, não respeitando esse espaço que é da pessoa com deficiência visual, né? Que precisa daquele espaço. Aqueles tracinhos e aquelas bolinhas ali, aquilo ali é como uma espécie de código. Então, a pessoa com deficiência visual vem, ali ele sabe que tem um poste, porque existe um código ali, aquele piso muda, não é, em determinado momento, para avisar que tem uma barreira física ali, que ele precisa desviar, para avisar que, daqui a pouco você pode parar, que você pode atravessar na faixa de pedestre. Então, assim, a questão é de atitude para a gente pensar em inclusão. E aí, se você perguntar a qualquer pessoa com deficiência, se você perguntar assim, mas qual é a pior barreira? É a barreira física, não tem infraestrutura, não tem uma rampa, né? Eu tenho certeza que essa pessoa vai dizer, não, a barreira atitudinal é a pior delas, né? Então, eu queria marcar aqui, queria refletir com vocês como inclusão, também uma questão de atitude. Então, nesse sentido, incluir significa compreender que as diferenças são constitutivas da nossa condição humana e que elas se constroem nas relações interpessoais. E que o outro é diferente, eu também sou. E aí eu falo de uma perspectiva, de um paradigma que a gente denomina de paradigma relacional, que é um paradigma, isso está num texto de Magalhães Estou, em 2011. Gente, eu vou fazer referência a alguns teóricos aqui, eu não trago no final dos meus slides uma relação de referências, mas quem quiser as referências depois, pode entrar em contato comigo que eu passo, tá certo? Então, assim, tanto Magalhães Estou, em 2011, como vocês estão vendo aí, como Carlos Sclia, né, 2003, 2006, vão falar de uma pedagogia das diferenças. Então, a gente muda o foco um pouco, né? Muda o zoom. Então, eu não estou olhando para o diferente, porque o diferente, de certa forma, cria um polo de normalidade. Aí tem toda uma questão sobre o que é normal, o que é ser normal. Então, essa perspectiva, esse paradigma, vai dizer, as diferenças são constitutivas da nossa condição humana, né? E que elas se constroem nas relações interpessoais. Por isso que eu pergunto, outra diferente, mas eu também sou, né? E aí, Sclia tem um livro, e eu vou trazer aqui daqui a pouco umas citações desse texto, que ele diz assim, que é um texto, o livro chama A Pedagogia Improvável da Diferença. E se o outro não estivesse aí? Né? Então, daqui a pouco eu retomo essa questão. Então, é importante a gente compreender as diferenças, né, que se constroem nas relações interpessoais. Eu reconheço e assumo a minha própria diferença em relação à diferença do outro. E eu queria dizer aqui uma coisa que também é importante com relação à inclusão, é que inclusão a deficiência é uma condição, né? Então, eu posso ver bem hoje, eu posso caminhar bem, mas algo pode acontecer que vá me limitar, né? De fazer determinadas coisas, né? Então, é importante a gente pensar que nem toda pessoa com deficiência, né? Nascem
com deficiência. Então, por exemplo, a minha experiência no Instituto dos Cegos me mostrou isso, né? Então, assim, pessoas de mais idade, com quadro de diabetes, que perderam a visão. Então, por isso que eu falo que é uma questão de atitude, da maneira como eu me relaciono com o outro, né? E aí eu digo que cada cego é um cego, cada surdo é um surdo, com as suas necessidades, capacidades, possibilidades, né, limitações. Então, é compreender as diferenças, então, no sentido de compreender cada um, né? E aí, então, a sala de aula inclusiva, do meu ponto de vista, é como se fosse esse mosaico aí, né? No qual as diferenças se tornam imprescindíveis para formar um todo complexo, né? Então, muitas cores, muitos contornos, muitas texturas, né? A sala de aula é um lugar de encontro das diferenças, né? E aí, a gente pode também pensar no conceito de equidade, né? Então, não é aprender da mesma maneira, né? Mas de uma maneira que respeite as limitações e o potencial de cada um, né? Uma maneira equitativa, né? Depois eu vou retomar isso também. Luana, eu não estou controlando o meu tempo, então você depois... Fique tranquila, Bernardo. Pode seguir. Tá, então, mas por que incluir, né? Algumas pessoas, mas por quê, né? Por que incluir? Eu já vi coisas muito tristes com relação a isso. Pessoas que desacreditam, né, no potencial das pessoas com deficiência. Só porque ele não vê o mundo como nós vemos, por exemplo, né? Então, se o aluno cego não tem, por exemplo, qualquer outra patologia que comprometa o seu cognitivo, ele aprende tudo, gente, né? Mas por meios que não são os mesmos que os alunos que enxergam, obviamente, né? Ou seja, o que a gente chama na literatura dos videntes, né? Então, assim, os surdos têm comprometimento auditivo, mas não intelectual, a não ser que tenha uma outra patologia, ou a surdez venha em decorrência de uma outra patologia, né? Então, assim, como algumas pessoas, não sei se tem alguma pessoa com deficiência auditiva aqui, está acompanhando, está tendo acesso, né, ao que eu estou dizendo, né, por meio da interpretação da Libras, né? Então, assim, eu preciso incluir, primeira e principalmente, porque é direito do aluno, está na legislação brasileira, né? Então, eu mostro, vocês estão vendo o slide? Continuam vendo, tá tudo certo? Sim, verdade. Oi, obrigada. A Karine tá aí, oi, Karine. Então, assim, eu fiz aqui assim, um recorte muito grande, muito difícil com relação à legislação. O Brasil é conhecido como o país que tem o maior volume de leis sobre inclusão, né? Mas aí eu fico pensando, meu Deus, não precisaria nada disso, né? Porque a gente tem uma Constituição, né? A Carta Magna diz, de 88, né? Que a educação é para todos, no artigo 205. Então, só isso já seria suficiente para que a gente incluísse, né? Para assegurar esse direito do aluno com deficiência nas nossas salas de aula. E aí, há marcos regulatórios importantes que eu trago aqui para vocês, como a Declaração Mundial da Educação para Todos de 90, a Declaração de Salamanca, que foi um marco regulatório, e a gente sempre fala inclusão, a gente precisa trazer esses marcos, são importantes, né? De 94, o Brasil é signatário de muitos desses documentos, né? O Brasil se comprometeu a fazer inclusão, a LDB tem lá também, fala sobre inclusão. E aí, esse amarelinho aqui, né, que é a Lei Brasileira de Inclusão, eu trago porque a LBI, né, a LBI, que é também conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, eu tenho até ela aqui, vou mostrar para vocês, porque eu acho que é um texto, e aí esse volume que vocês estão vendo aqui? Eu acho que é um texto, esse aqui que eu tenho, é um texto comentado, explica cada artigo, né? E aí, a Lei Brasileira de Inclusão, no artigo 4, que se refere à educação, vai dizer, olha, todos têm, novamente, né, ratificando o que está na Constituição Federal,
Todos têm direito à educação, as pessoas com deficiência à moradia, né, a transporte, a acessibilidade, a estar no ensino superior. O que é que a Lei Brasileira de Inclusão avança com relação a outros documentos, a meu ver? Avança porque não apenas garante o acesso da pessoa com deficiência aos contextos escolares, mas também diz que não é só o acesso, mas é a permanência dessas pessoas, é a acessibilidade aos conhecimentos, né? E aí também o direito a concluir. Por isso que na LBI a gente vai ter um artigo que fala sobre a extensão ampliada do tempo de conclusão do ensino superior, por exemplo, né, que essas pessoas têm. Então, assim, há um volume enorme de decretos, portarias, né, que dizem respeito às questões de inclusão. Então, se a educação é um direito, né, a crise pandêmica que nós estamos vivendo não deveria destruir esse direito, né, especialmente para crianças e para famílias em situações de vulnerabilidade. Então, é necessário, mais do que nunca, pensar em todas as pessoas, né? E eu digo isso porque muitos dos nossos alunos com deficiência, eles vivem em situações também de vulnerabilidade, o que agrava mais ainda, né, as condições sociais, as condições afetivas, emocionais, psicossociais dessas crianças e desses adolescentes. Então, assim, então, de lei a gente já tem. Então, a partir disso, né, o que tem se configurado como desafio para a sala de aula? Eu estou pensando até aqui, né, nesses desafios, para poder tentar projetar, que é a proposta do tema, né, que me foi dada. Então, assim, a partir de agora, quais serão os nossos novos desafios? Então, assim, até aqui, quais são esses desafios? E aí eu elenquei alguns poucos aqui, é uma perspectiva bem minha, tá, pessoal? Compreender a inclusão como garantia de direito. Por isso que eu trago as leis. Porque ainda há muitas pessoas, né, que entendem a inclusão como assistencialismo, como generosidade. E é direito, é garantia, né, que essas pessoas têm de estarem ali, né? Uma outra questão, um outro desafio é compreender o aluno com deficiência como pessoa cheia de possibilidades, né? Então, compreender essas possibilidades. Também esse é um outro desafio. E lidar com o nosso próprio não saber, né? Então, que material didático usar? Né? As pessoas, eu acho que é sempre uma questão que vem à tona, né? Então, eu tenho um aluno com deficiência visual, surdo, um aluno autista, não sei, né? Ele tem autismo leve, que material eu posso dar para ele? Então, assim, é sempre uma dúvida, é sempre uma questão, né? E algumas pessoas, inclusive, não sabem lidar com isso, ficam assim, desesperados, o que é que eu faço, Betânia? E eu sempre digo, gente, eu não tenho resposta, e nem poderia ter, a minha experiência maior foi com alunos com deficiência visual. E eu também não tenho muitas respostas para as minhas questões, né? Então, porque é aquela história que eu falei, cada aluno é um aluno, né? E aí, eu acho que a gente abrir um canal com esse aluno, né? Vou voltar a isso daqui a pouco, mas abrir um canal para esse aluno, para entender, para perguntar, para questionar esse aluno, a melhor forma que eu tenho de acessá-lo. E aí, são as minhas perguntas para vocês. Quais têm sido os meus maiores desafios? Então, na produção de material didático adaptado, como o Betânia está falando, é isso, né? Eu situo essas dificuldades ou no desconhecimento sobre as características das deficiências, né? Então, assim, o que significa, de fato, esse aluno com síndrome de Down, quais são as suas características, né? Quais são as potencialidades, que tipo de material eu posso oferecer, como é que eu posso interagir com ele, onde é que eu vou buscar respostas, né? Vou tentar, pelo menos, responder algumas delas, tá bom? Mas são questões para a gente pensar. Bem, e os meus desafios, então, para incluir nesse novo normal, né? Eu vou colocar aqui algumas, postar é ótimo. Eu vou colocar aqui algumas imagens, eu retirei as imagens de um material da CNN e eu fiquei muito, muito impactada com algumas
fotos, né, que eles colocam lá nesse material. Depois eu posso passar o link para vocês também. Fiquei pensando, assim, nessas imagens e me dando conta de tantas mudanças, de tantas transformações, né, pelas quais a sociedade vem passando, o mundo vem passando, né. E aí, essas são as imagens. Eu vou descrever, porque eu não sei se tem alguém aqui com baixa visão, né, ou com algum tipo de deficiência. Então, essa primeira imagem mostra pessoas, possivelmente um restaurante, né, e há mesas na calçada, as pessoas sentadas à mesa, e essas mesas estão, assim, dentro de bolhas, né, de umas cabaninhas, assim, transparentes, né. Essa é uma outra imagem, né, muito mais comum. A gente vai na farmácia, tem isso, vai no supermercado, tem. Essa provavelmente é a imagem de uma loja de roupas, né, 2 pessoas, 2 homens com máscara, um provavelmente é o funcionário da loja, né, e aí ele está verificando a temperatura do outro rapaz. Uma terceira imagem são pessoas, eu entendo que pode ser uma igreja, não é? As pessoas são mulheres, pelo que eu vejo, são mulheres com máscaras também, mantendo uma distância, né? Então, tem cada uma num banco. É tudo muito novo, tudo muito estranho até ainda, né? Nos causa surpresa mesmo, né? Impacto. Eu acho que essa é a palavra. E aí, essa imagem que são pessoas, né, enfileiradas, com roupas de formatura, com becas, né, ao lado de carros também que estão enfileirados. Possivelmente é uma cerimônia de formatura. Essas imagens representam, eu acho que situações, eu acho que fora do Brasil, né, mas, por exemplo, a da formatura, da loja, a verificação de temperatura, a gente tem visto isso muito, né, então, assim, esse é o novo normal, né? E aí eu trago aqui uma definição de novo normal de Maria Tereza Schirato, né? Que é um texto recente dela, que ela vai dizer que a normalidade seria a constituição de um padrão que assegura às pessoas que estão contidas nele uma certa proteção, segurança, continuidade, portanto, sobrevivência. O novo normal é a proposta de um novo padrão que possa garantir nossa sobrevivência. Eu acho que a palavra-chave aí, acho que há 2 palavras-chave: segurança e sobrevivência, né? E aí, Schirato, nesse texto, ela faz, esse texto eu acho que é de maio agora, né? Ela faz uma analogia com o fato de quando nós viajamos para um país de clima muito frio, a gente fazia assim um kit neve, né? Então, a luva, o gorro, o cachecol, a bota, o casaco, né? Então, assim, os primeiros dias a gente vai saindo, esqueceu a luva, volta, vai saindo, esqueceu o cachecol, volta. E aí, depois, a gente começa a entender que esse kit neve, de certa forma, nos dá segurança, nos protege. Então, o novo vem aí carregado de necessidade de mudança. E a mudança é algo profundamente traumático para algumas pessoas, né? E assustador. E aí, imaginem incluir em um novo normal. É muito mais desafiador, né? E aí, fora o kit Covid, né, há alunos ali na tela do computador, na escola, esperando por nós, professores. Então, esse momento pandêmico de uma crise sanitária, né, evidenciou uma série de problemas que ainda vivemos. E eu volto a reforçar aqui o fato de que, se já era desafiador a inclusão presencial desses alunos, o isolamento social, a suspensão das aulas, o contato social com os coleguinhas, né? E isso, com certeza, vai trazer implicações emocionais, psicossociais, volto a dizer. Esses alunos vão voltar com mais... com uma necessidade, com necessidades outras, talvez, né? E aí a gente está construindo um caminho. Não houve tempo, e vocês sabem disso, né? Não houve tempo para a compreensão desses desafios que nos estão sendo impostos, né? E aí as alternativas estão sendo criadas a partir do que Felipe Perrenot chama, a gente está fazendo no calor da ação, eu falo no calor da emoção,
né, sem muito tempo para reflexão e para planejamento. E aí, ó, eu vou trazer 2 imagens também, que acho que são imagens que representam escolas que já foram reabertas em outros contextos, né, em outros países, e eu achei assim, se você, são 2 escolas, então, na primeira imagem, possivelmente a educação infantil, a crianças sentadas às suas mesas, né, mantendo um distanciamento, e aí, se vocês observarem, há uma criança sentada na cadeirinha vermelha, com a cadeirinha para trás, né, como se dissesse assim, eu quero conversar, né, com esses alunos. Sim, Carla, estou vendo aqui, só crianças brancas aqui, né, eu acho que tem ainda uma criança negra lá atrás. Mas são as imagens que eu retirei lá desse site da CNN, né, é como se fosse um portfólio, né, tá lá, depois eu passo para vocês a referência. E existe, e uma outra imagem de crianças com aquele face shield, né, e aí, o protetor de face, e aí há uma espécie de, não sei se é Hello Kitty, um desenho, e como se fosse 2 abas, assim, compridas, né, que saem desse face shield, para de um lado e para outro, que eu acho que é uma ideia que tiveram aí para poder as crianças manterem distanciamento, né, uma da outra. Então, esse novo normal é um tempo, de fato, de ressignificação dos nossos espaços físicos, das nossas práticas, das nossas relações, né, mas certamente um espaço em que as diferenças sociais ficaram bem mais visíveis, né, e os alunos, então, com deficiência, distantes da escola, se sentiram mais uma vez excluídos em determinadas práticas. Eu vou trazer para vocês 3 trechos retirados de um TCC que eu orientei, que foi defendido agora em agosto, né, há pouco mais de um mês. O meu orientando, ele se chama Rodrigo Pozobon Lima, né, tá aqui a referência, Lima 2020, depois quem quiser eu posso passar o TCC. O título foi Aprendizagem de Língua Inglesa de Alunos Cegos e com Baixa Visão em um Contexto de Pandemia, né, e aí o objetivo dele foi investigar como 4 alunos com deficiência visual de inglês estavam naquele momento compreendendo o processo de aprendizagem remoto de língua inglesa nas suas escolas regulares. Aí eu vou ler, são 3 trechos curtos, né, T, né, que é um primeiro aluno, ele diz assim, porque a pergunta que ele faz é, como são essas aulas? Como é que essas aulas estão acontecendo? Aí, o primeiro aluno diz, são pela plataforma chamada Google Class, e é disponibilizada por temas. O Estado manda temas, outros professores montam as atividades com esses temas, mas não é tão acessível para a gente que é deficiente, não. E está sendo mais ou menos, a gente dá para levar. Aí tem um outro aluno que vai dizer, nós estamos fazendo todos os trabalhos do colégio online. Eles enviam no grupo as questões, as atividades, nós vamos lá, olhamos, estudamos e respondemos no privado a cada um dos professores. Eles colocam lá e a gente consegue fazer pelo WhatsApp. Não está sendo fácil, está sendo um pouco difícil, mas estamos fazendo as atividades online. Aí, finalmente, essa aluna, ela diz assim, ó, ela fala de um vídeo que a professora mandou. Aí, nesse vídeo só contém imagens, ou seja, isso não é acessível, né? Lembrem que são alunos com deficiência visual. Porque eles deixam bem claro que tem que assistir ao vídeo para responder a atividade. Aí eu sempre pego no pé, eu acho tão bonitinho ela dizendo isso, eu sempre pego no pé, professor, professora, o vídeo só tem imagem, por favor, descreve aí para mim a imagem. Aí o professor, professora descreve. Mas isso é difícil de acontecer, já aconteceu umas 2 vezes em 2 matérias, mas é difícil. Agora, tem uma professora que depois que aconteceu a primeira vez, agora toda vez que ela manda o vídeo, tendo voz ou não, ela descreve para mim todas as vezes. Essa acessibilidade de material acessível, acho que a maioria dos professores está, sim, me dando um bom suporte. Por mais que eles não percebam, mas eles estão dando um bom suporte. Eu acho isso de uma empatia com os professores em relação aos alunos, porque eu vou voltar aqui um pouquinho, o slide anterior. Vejam que tanto o aluno T,
diz assim, a gente dá para levar, né? E aí o R diz, não está sendo fácil, mas está um pouco difícil. E M, que é uma aluna, ela diz assim, ó, eles não percebem, mas eles estão dando suporte. E aí, no meu entendimento, gente, esse suporte, ele acontece, essa acessibilidade acontece quando a gente abre esse canal que eu estava falando, abre esse canal para o aluno dizer, professora, dá para ser assim, dá para fazer assim. Então, muito mais importante do que a gente conhecer todas as ferramentas, eu acho que no fundo a minha fala vai nessa direção, sabe? Eu entendo tudo, eu sei tudo, porque cada aluno é um aluno. A gente sabe dessa história. E cada aluno com deficiência é um aluno com deficiência. E eu digo isso a partir da minha própria experiência no Instituto dos Cegos, quando depois de muitos anos, né, eu preparava um material. Eu e Rosiclé, eu não sei se ela tá aí. E a gente achava que a gente estava, né, assim, a gente vai dar show, esse material tá lindo. E a gente chegava lá em sala de aula e eles diziam, Betânia, não deu muito certo, né? Não é assim, esse braille tá errado, ou tem uma letrinha aqui em braille tá errado, ou então faz material assim. E aí, gente, no primeiro momento eu dizia, meu Deus, mas tanta experiência, eu não sei preparar o material. E aí eles foram me ensinando, eles foram me ensinando, porque eles foram me dizendo, né, esses caminhos para a acessibilidade. Então, eu acho que, eu diria assim, que nesse novo normal, né, os nossos desafios são bem parecidos com os desafios que nós já vivíamos nesse velho normal. Eu diria que o que muda é que muitas crianças, volto a dizer, estão em contextos mais vulneráveis nesse momento. Muitos são do grupo de risco, né? Pais passando por, talvez, desafios financeiros, né? E aí, outros desafios que eu volto a falar, né? Que dizem respeito às emoções e às questões psicossociais. E aí, muitos de vocês já conhecem essa figurinha, não é isso. E aí, com relação a isso, eu já achei que tinha um outro slide, mas assim, em relação a isso, lembra que eu falei de Scliar, né, que fala da pedagogia das diferenças, ele diz, porque se o outro não estivesse aí, e ali, e aqui, nossas pedagogias ficariam reduzidas a cinzas, envoltas em tempestades dissolvidas em pura mesmidade. Eu acho que é um pouco isso, né? Eu vou mostrar aqui algumas imagens, que sou eu, em diferentes momentos, com as turmas lá do Instituto de Cegos, só para ilustrar o que eu falei para vocês, né? Essa minha própria narrativa de professora, né? Porque se esses outros lá não estivessem ali me dizendo, olha, você não pode fazer aqui a mesma coisa que você faz nas suas aulas lá com pessoas que vêm, né? É uma outra história, né? E aí é uma maneira que a gente tem muitas vezes de sair, né, dessa mesmidade, né? Mexe, provoca, né? Às vezes até sofrido para a gente que está há muito tempo em sala de aula, mas é muito bom saber que o outro está nos provocando, né? E aí muitos conhecem essa imagem, circula muito, né? E a gente fala de inclusão, a gente sempre retoma essa imagem, que diz muito, porque eu também sempre falo que há diversidade na diversidade, há diferenças nas diferenças, então, muito mais do que pensar numa sala de aula em que todos são iguais, né? Não são. Se a gente vê na imagem à esquerda, né, numa perspectiva de igualdade, a gente oferece, né, digamos, o mesmo material e não vai funcionar, né? Mas a gente tem que pensar numa sala de aula de respeito às especificidades, às potencialidades, às limitações de cada um, para que todos tenham, sim, direito e acesso ao conhecimento, ao mundo, né, às experiências que o mundo pode oferecer para essas pessoas. E aí, Scliar vem de novo. Gente, eu adoro Carlos Scliar, então, assim, ele, desde a época do início, quando a gente começou, eu e Rose, e meus alunos de PIBIC, a investigar sobre inclusão, tem sido um texto que a gente usa bastante, né?
Na verdade, esse é o texto de 2003, que ele vai dizer a pedagogia do outro que volta, reverbera permanentemente, é a pedagogia de um tempo outro, de um outro tempo, de uma outra espacialidade, de uma outra... Não, desculpa, de uma espacialidade outra, de uma outra espacialidade. E eu acho que esse é o exercício, né, que a gente tem que fazer mais do que nunca, né? Seria muito bom, né, que o novo normal que estamos vivendo, que se avizinha, eu não sei, viu, né, ou se a gente já está vivendo, né, esse novo normal, né, trouxesse, né, uma nova forma também de vermos a inclusão, né. Então, de repente, temos uma boa oportunidade aí para ver esse outro, uma oportunidade para repensar outros tempos, como fala Sclia, né, outros espaços, outras ferramentas. Então, eu já estou caminhando para o final. Quais, então, são os nossos desafios? Porque essa foi a tarefinha que Luana e Fábio me deram, né? Quais são os nossos desafios para esse tempo que está aí, né? Compreender, eu acho que os níveis de acessibilidade das ferramentas digitais, para mim, esse é um primeiro desafio. Então, se eu ainda estou no ensino híbrido, estamos ainda aqui na Paraíba no ensino remoto, então, de que maneira as ferramentas digitais possuem recursos de acessibilidade? E muitas têm, né? Aí eu vou mostrar para você, e aí ampliar nosso próprio conhecimento dessas ferramentas, né? Porque aí é conhecer essas ferramentas, ampliar nossos conhecimentos. Olha, lidar com esse nosso não saber, né? Eu também tenho mil dificuldades com as ferramentas digitais, né? E aí lidar com esse não saber, não sei, vou perguntar, vou saber, vou buscar. E aí eu trago para vocês algumas dicas com relação a isso. Tem o material do Instituto Rodrigo Mendes, né? Não sei se vocês conhecem, tá aqui o link. Eles elaboraram um material muito interessante, são vários volumes, guia Covid, e tem um da educação especial na perspectiva inclusiva, né? O volume 7. Tem várias dicas, né? Várias dicas. Tem esse aqui, ó, protocolos sobre educação inclusiva durante a pandemia da Covid-19, também muito bom. Fala sobre essas questões que eu estava dizendo, sobre aspectos emocionais e psicossociais das pessoas com deficiência. E tem esse livro aqui, é tudo e-book, tá, gente? É só fazer o download. Vai no Instituto Rodrigo Mendes, e aí tem esses volumes todos aqui, né, do Guia Covid-19. Esse protocolo sobre educação inclusiva é e-book também. Esse 20 ferramentas digitais inclusivas para educação online, esse foi Rose Claire, né, Rose, como alguns conhecem, foi indicação dela, num determinado momento, para o Alday. São as 20 ferramentas digitais inclusivas para educação online, em formato de infográficos. É muito interessante esse material. Ele diz assim, ó, tem uma ferramenta, uma plataforma, olha, peça a seu aluno para ir na tal extensão, ou baixar isso, ou aumentar a fonte. Então, assim, é bem instrutivo, sabe? É um material excelente. Se vocês colocarem na internet 20 ferramentas digitais inclusivas, vocês vão acessar esse livro. Se não conseguirem, manda um e-mail para mim que eu passo para vocês. E tem esse da professora Jaqueline Praz, né, das intenções da formação docente para a inclusão, contribuições do desenho universal para a aprendizagem. Então, assim, o desenho universal para a aprendizagem, o DUA, tem sido uma ferramenta muito utilizada por diversos professores para construir essa acessibilidade. Se vocês forem também no Instituto Rodrigo Mendes, vocês vão ver lá relatos de professores falando como tem usado o DUA, né? No Alday já lemos bastante sobre o DUA, já elaboramos algum material do DUA. E aí eu vou trazer aqui, estou falando dessas ferramentas, né, e compreender como isso acontece. É o site do grupo, do nosso grupo de pesquisa, Agir de Linguagem, Docência e Educação Inclusiva, né? Se vocês podem colocar o link lá, ou se colocar Alday UFPB, vocês vão ver. Tem uma aba que chama Ferramentas, né? Que um grupo do Alday, alguns membros estão, assim, alimentando, né? Essa aba com muitas ideias, né? É o grupo
que eu coordeno junto com a professora Angélica Maia, que também é responsável por esse link aí das ferramentas. Então, aqui tem muitas ideias, muitas, não só as ferramentas, mas atividades lúdicas, né? Então, esse seria um primeiro desafio, a meu ver, para o novo normal. Compreender questões de acessibilidade nessas ferramentas que nós estamos utilizando, né? Então, um outro desafio é pensar em canais alternativos de comunicação com as crianças, adolescentes e com os pais. Também muitos relatos é que o WhatsApp está funcionando super bem, né? Então, acesso aos pais que estão ali a postos, né, para perguntar como esses alunos estão, né, e como estão também lidando com esses formatos e com essas ferramentas e quais seriam as melhores ferramentas. Um desafio que eu acho que é importante também é construir mais vínculo com esses alunos e com as famílias, né, a partir de uma escuta necessária, né, então, eu falei desde o início que talvez um caminho de acessibilidade seja eu perguntar a esse aluno como ele aprende, né, então, como é que você aprende? Como é que eu posso acessar você, para que você tenha acessibilidade, né, aos conteúdos, às ferramentas, ao material didático, etc. E aí, para mim, talvez, o maior de todos os desafios, né, vai ser acolher as emoções nesse novo normal, nossas e dos alunos com deficiência, né, a gente está passando por um período, né, de muitas perdas, né, um período de desconhecimento do que nos aguarda, né, então eu acho que o maior desafio vai ser reconhecer essas emoções dos alunos, as minhas, né, essas emoções de insegurança, né, desses alunos e nossas. Nós estamos no Aldeia agora discutindo a educação emocional, por isso que eu acho que isso ecoa tanto hoje na minha fala, né, hoje mesmo a gente vai discutir um texto de Juan Casasus, né, Fundamentos da Educação Emocional, e que ele fala num determinado momento, eu já estou aqui dando spoiler para tarde, né, ele diz assim, ó, que o elemento que dá consistência à conexão são as emoções. Numa classe, o que conta mais para a aprendizagem dos alunos é o tipo de conexão emocional que se estabelece entre os professores e os alunos, né? E eu acho que isso quando nós pensamos nos alunos com deficiência, né, mais importante do que saber estratégias, né, construir, manter essa conexão, que te permita perguntar, como eu falei, né? Como eu posso te ensinar? Me diz como você aprende melhor. E aí, finalmente, o maior desafio é, então, continuar aprendendo, como nos diz Freire, né? Que quando nós ensinamos, nós aprendemos, e acho que agora, mais do que nunca, isso fala muito e diz muito para todos nós, continuar aprendendo ao ensinar em um novo normal, né? E perceber como os alunos com deficiência nos ensinam todos os dias, né, e sempre nos ensinam, né, e aí eu volto àquela fala de Amy, que ela diz, ela diz, né, eles não estão percebendo, né, o professor não está percebendo, mas ele está me dando suporte, né, é isso, gente. Muito obrigada, esse é meu e-mail, né, acadêmico, então a gente pode continuar esse diálogo. Eu não sei se eu extrapolei, mas estou aberta agora ao diálogo, às perguntas. Muito obrigada por essa oportunidade de conversar com vocês. Oi, Betânia. Imagina, nós é que agradecemos. Eu estava ouvindo atentamente a sua palestra e deleitando aqui com o modo como você apresenta um tema tão complexo, né? Que é esse tema da deficiência, da inclusão, de maneira muito sensível. Isso é importante. Bem, pessoal, nós dedicamos uma partezinha agora do tempo dessa palestra para a gente conversar com a professora Betânia de maneira mais próxima, né? Assim, bater um papo. Recebemos já algumas perguntas aqui no chat, tá? Mas
quem quiser fazer mais alguma, fique à vontade. A gente tem um tempinho ainda para conversar um pouco, Betânia. E eu quero começar, na verdade, não seria uma pergunta, mas um comentário de minha parte, a partir de um aspecto da sua fala muito, muito destacado, que é a questão da atitude inclusiva. Tá? Eu gostei muito de pensar sobre isso hoje. Eu atuo numa realidade, na universidade, né, com aluno com deficiência auditiva, então, me vi, por exemplo, precisando ser professor, né, de uma turma com aluno com deficiência, sem ter uma formação mínima para isso, e foi e está sendo, continua sendo desafiador. Tá? Nós nos vimos no departamento, no curso, num primeiro momento, assim, os professores altamente assustados e a palavra é essa mesmo, com medo de saber, sem saber o que fazer, né? Então, as emoções à flor da pele. E aí eu fiquei pensando como é necessário, pessoal, como é necessário, Betânia, despertar, já despertar e talvez discutir a temática já na formação inicial, né? Essa atitude inclusiva dos nossos futuros professores da educação básica. Eu não tive isso na minha formação inicial como professor, tá? E como é importante que nós pensemos isso hoje como algo importante a ser trabalhado na formação inicial, não é verdade? Isso. Não foi aqui o meu foco, né? A formação inicial, mas eu sempre falo isso em outros momentos, em outros contextos, né? Quando me perguntam sobre formação inicial, que eu acho que a gente tem caminhado um bom caminho, assim, como dizem, né? Com relação às questões de inclusão na formação inicial, ainda não suficiente. Mas eu acho que, por exemplo, eu falo do curso onde eu atuo, né, ali, o Departamento de Letras Estrangeiras, eu acho que a gente conseguiu, nos últimos 10 anos, manter um diálogo muito interessante com os colegas, né, de estágio supervisionado, por exemplo, né, no nosso projeto pedagógico hoje, nós temos incorporados aspectos de inclusão em todas as disciplinas, está na ementa, né, mas obviamente, foi um trabalho de muita discussão, de muito diálogo, de muita abertura, né? De um reconhecimento que a gente precisa ter essa atitude inclusiva para que a gente possa discutir na formação inicial desde já, né? Desde o início, aliás, né? Questões de inclusão. Sabendo, Fábio, que a gente não consegue dar conta de tudo. Então, assim, a gente pode, eu acho que o mais importante na formação inicial é construir essa empatia para com o outro, é construir ou essa abertura, né, para aprender sobre os vários tipos de deficiência. Porque se você pega o TEA, né, o transtorno do espectro autista, nossa, você vai ver ali uma série de especificidades, de características distintas nessas pessoas que possuem TEA. Então, assim, a gente não consegue. Isso está mais no campo da psicopedagogia ou de outros campos de conhecimento. Mas o que a gente precisa na formação inicial é dizer para o aluno, né, em todas as disciplinas, como você pensa, poderia adaptar esse material para um determinado aluno, né? Então, assim, é buscar. Aí, uma vez me perguntaram, foi até uma turma de estágio, um dos alunos, assim, me perguntou, Betânia, por que a gente não tem uma disciplina de Braille? A gente não precisa ter uma disciplina de Braille, né? O Braille é um código, né? E aí, você aprende só. Então, existe um site que, se vocês quiserem procurar, ferramenta Braille, Braille digital, acho que é Braille digital, digita lá. Tem uma plataforma que você aprende Braille de maneira bastante lúdica. Então, assim, diferentemente da Libras, que é uma língua, essa sim, a gente precisa de tempo. E eu diria para vocês que 6 meses, um período, né, não é suficiente. Devia ter Libras 1, Libras 2, Libras 3, Libras 4, né? Então, assim, eu acho que, porque aí é uma outra história, mas é importante que a gente conheça um pouquinho do Braille,
para poder entrar nesse universo da pessoa com deficiência visual, que a gente se interesse por aprender um pouco da Libras, pelo menos para eu cumprimentar meu aluno, né, e dizer oi, boa tarde, a gente já constrói um canal, né, já constrói uma conexão. Então, assim, aos poucos, eu acho que a gente pode entrar nesse universo, né, da pessoa com deficiência visual, auditiva, sei lá. É verdade, Betânia. Vamos a algumas perguntas que chegaram aqui ao longo da sua fala. Sim. O Rafael Andrade, ele perguntou, na verdade, fiquei pensando também, Rafael, sobre essa pergunta, viu? Como não adoecer sendo um docente com atitude inclusiva, compartilhando o mesmo contexto de trabalho com docentes com atitude não inclusiva, ou pior, excludente? Como não adoecer? Isso, como não adoecer sendo um docente inclusivo, compartilhando o mesmo contexto de trabalho com docentes que não têm atitude inclusiva, que são excludentes. Olha, precisa ser firme e ter poder argumentativo, né? Mas, assim, mais do que isso, eu não sei que conceito você está usando de adoecimento, mas eu vou aqui trazer um teórico, né? Inclusive, que a gente está lendo também sobre isso na disciplina de seminários em linguística aplicada, que é Schwartz, né? Schwartz vai dizer que adoecer não é a doença não é o oposto da saúde, né? Mas a saúde é quando você encontra maneiras de renormatizar aquilo que está lá prescrito. Então, assim, se eu não consigo, quando eu tenho espaço para criar minhas normas, eu não adoeço. Então, assim, vamos entender, Rafael, que perguntou? Como foi? Vamos entender, Rafael, que eu não adoeço quando eu faço nas minhas salas de aula, quando eu busco incluir o meu aluno. Então, assim, se os meus colegas ainda dizem que isso é uma perda de tempo, eu estou encontrando espaços que me permitam incluir, e isso não me faz adoecer, nessa perspectiva de Yves Schwartz, que é da ergologia. E aí, é isso, é um trabalho, uma vez uma colega me disse, é um trabalho de formiguinha, essa coisa da inclusão. É um trabalho de formiguinha, né? De as pessoas irem se conscientizando, se sensibilizando para a causa da inclusão, né? Eu acho que vale a pena. Eu acho que a gente não adoece quando a gente busca a conexão com esse aluno, com qualquer aluno, mas aqui o meu foco é com esse aluno com deficiência. Eu acho que a gente não adoece, eu acho que a gente aprende. E aí, se os colegas não entendem da mesma forma, mas eu estou buscando. Não sei se eu respondi. Sim, com certeza, Betânia. Nós temos uma outra pergunta da Aureniele Nunes. Ela pergunta o seguinte: como será que está os estudos para as crianças especiais? Aqui onde moro, tem uma escola para essas pessoas. Aí eu penso, com esta pandemia, as crianças, os jovens e os adultos têm aula online, já é difícil. Imagine para essas crianças. Então, a pergunta é como estão os estudos... Isso, para as crianças especiais. Para as crianças com deficiência, porque a terminologia agora é pessoa com deficiência, né? Nessa perspectiva de que a pessoa vem na frente antes da deficiência, antes de mais nada é uma pessoa que está ali. Mas a gente já falou, sim, de necessidades especiais, já se referiu a esse grupo como grupo das pessoas especiais ou excepcionais, né? Portadores de uma deficiência. Hoje a legislação recomenda dizer pessoa com deficiência. E o surdo vai dizer eu sou surdo, tá? O cego vai dizer eu sou cego, sem nenhuma cerimônia, pessoal. Então, assim, eles não... você é cego? Numa boa, né? Eu sou cego. Então, eu acho que a gente tem muito mais cerimônia do que eles. Mas a pergunta é, o como tem andado depende do referencial teórico, do campo de conhecimento. Então, assim, em relação ao meu campo de conhecimento, né, que é a linguística aplicada, hoje eu já vejo que existe uma ampliação dessa discussão pelo Brasil. Então, há grupos de pesquisa em Londrina, há grupos de pesquisa
em São Paulo, há grupos de pesquisa no Rio Grande do Sul, né? Há uns 15 anos, sei lá, 12 anos, eu comecei a investigar em 2009, a gente não via esses grupos de pesquisa, eles não existiam no campo da linguística aplicada. Mas na educação, sim, há muitos estudos, na psicopedagogia, sim, muitos estudos, né? Com referenciais teóricos distintos. Resta saber o que é que a gente está buscando. O que é que eu estou querendo aprender, saber mais com relação a um tipo específico de deficiência, né? E aí, eu acho que fazendo esses recortes, pode sim buscar na literatura. Tem muita coisa. Quem foi que falou, que perguntou, Fábio? Essa última pergunta? Desculpa. Foi, deixa eu ver aqui, Aureniele. Aureniele. Então, assim, tem muita coisa, Aureniele. No campo da linguística aplicada, depois, se interessar, eu te passo umas referências, né? Isso, Luana, pessoa com deficiência. Os termos mudam, mas é todo um ponto de vista, né? Porque quando a gente falava da pessoa deficiente, já falamos de deficiente, porque ele é deficiente, está muito na perspectiva do que a gente diz, ele é diferente, né? E aí, quando eu digo ele é deficiente, eu coloco o foco todo na condição, na limitação que ele tem físico-visual. Então, antes da deficiência, existe uma pessoa, né, que não porta uma deficiência, mas que possui uma deficiência, né? São os termos que vão mudando. Mas é saudável isso, né? Que aí a gente vai mudando de vista. Muito bom. Chegou uma outra pergunta aqui, de Raquel Soares. Primeiramente, parabéns pela apresentação. Eu gostaria de saber se você acha que atualmente as instituições, escola e docentes, estão abertos a essa mudança de olhar para a inclusão, ou ainda há uma resistência? Eu queria dizer para vocês todos que está tudo bem, que todas as escolas, da rede privada ou da rede pública, têm já esse olhar. Não tem. Infelizmente, há escolas que sim acolhem, buscam, né? Pensam junto com o professor, e o professor pensando também junto com o professor do AEE. Aqui eu acho que pode ser que tenha alguém, eu acho que Joyce, né? Do AE, então, assim, porque é mesmo um pensar coletivo, é a construção de uma acessibilidade que é coletiva. Então, assim, há escolas, há contextos que sim, mas há contextos que não. Há contextos em que as matrículas são negadas. Então, assim, há muitos relatos de mães e pais, de responsáveis, que chegam na escola, eu vim matricular meu filho, ele tem síndrome de Down, desculpa, as matrículas reservadas já acabaram, né? Não tenho mais a matrícula. Ou até dizem, a gente não sabe, os meus professores, supervisores, coordenadores pedagógicos não sabem lidar, então procura, né, outra escola. Tem um relato de uma mãe, né, que está nesse livro, Fábio, que você falou, do síndrome de Down, inclusive esse livro, todos os artigos partem desse relato. Ela conta a história dela, de um filho com síndrome de Down, hoje ele tem, acho que já 20, 21 anos, né? E das várias escolas, né? Ela fala de um percurso muito sofrido, de busca por uma vaga, de uma escola que o acolhesse, e de um professor que o acolhesse, que o entendesse, que buscasse essa conexão com ele. Conseguiu, viu, gente? Conseguiu um professor, conseguiu os estagiários, é uma história bem bonita que a gente conta nesse livro. Então, assim, eu sempre falo que eu gosto de olhar positivamente. Então, quando eu falo que nós temos caminhado e o caminho tem sido bonito, é porque, se a gente pensar historicamente, né, nossa, a gente hoje discute aqui, é o tema do evento, inclusão, as ferramentas inclusivas, a acessibilidade. Se você pensar 15, 20 anos, a gente não ia falar sobre isso, parece que é um dado, né? Assim, não, a gente não tem que discutir isso. Eu fui uma professora formada, gente, na década de 80. Nunca me disseram que eu poderia ter um aluno surdo na minha sala de aula, que eu poderia ter um aluno cego. Eu tive 2 alunos surdos numa turma de pós. E, na época, o UFPB só tinha um intérprete que tinha que dar conta de todas as disciplinas de graduação e pós-graduação. E, assim, eu sofri muito,
Sofri muito porque eu queria, eles faziam leitura labial. Não, Betânia, a gente está fazendo leitura labial, você é muito expressiva, a gente dá para acompanhar. Mas não era isso. Eu fiquei muito frustrada na época, muito sofrida. Eu digo, meu Deus, foi aí que eu fui aprender Libras, né? Aí, um pouquinho, assim, né? Ainda preciso, mas assim, mas é isso, gente. É ir aos pouquinhos e buscando esse canal, né? Construir acessibilidade com os alunos. Eu falo sempre isso, é com os alunos. É sempre perguntar como eu posso construir essa acessibilidade com você. Se o aluno, a depender do tipo de deficiência, né, não conseguir dizer, porque há graus severos de autismo, há graus severos de deficiência intelectual, e às vezes ele não consegue dizer, olha, professor, é assim que eu aprendo, como os nossos alunos com deficiência visual nos trechos que eu mostrei aqui, que podem dizer, professora, descreve essa imagem, por favor, para eu fazer atividade. É só descrever, gente, no WhatsApp, né? E aí ele vai fazer atividade. Então, assim, tem alunos que não conseguem dizer isso. E aí pergunta aos pais, aos responsáveis, aos psicopedagogos que acompanham, que porventura, né, você tem a psicopedagogo na sua escola, pergunta, né, um pouquinho sobre aquele tipo de deficiência. E é uma construção, a gente não precisa ir pronto para a sala de aula, né, Fábio? A gente não precisa ir pronto. Com relação à inclusão, isso é uma verdade, é uma grande verdade. Então, assim, eu sei que a gente sofre, a gente quer o acesso a esse aluno, mas a gente não consegue ir pronto, porque são muitos tipos de deficiência. E nós não somos especialistas, mas somos professores de AE, professores de línguas, professores da educação infantil, buscando construir esse canal de acessibilidade, né? E acolher as nossas emoções, o mais importante. É verdade, Betânia. Vamos aprendendo a partir das necessidades, né? Isso. Martira fez uma pergunta. Tendo em vista que a pandemia mostrou fragilidade de todos nós e também que dependemos uns dos outros para uma vida digna, não é esse também um momento ímpar, talvez de maior sensibilidade, para fortalecer as discussões sobre inclusão? Com certeza. E eu acho que eu cheguei a introduzir isso na minha fala, assim, dizendo, nossa, não vamos perder a oportunidade, né, de, nesse momento, repensar as práticas, repensar as nossas conexões com esses alunos, repensar aquilo que eu não sei, né, então, assim, nossa, de repente eu tenho aquele aluno, eu não consigo que ele faça as atividades, então, de que maneira eu posso buscar aprender mais como ele? Eu não quero aqui trazer um discurso utópico, né, do professor que vai conseguir fazer tudo, mas eu acho que é essa atitude, né, Fábio, eu acho que é essa abertura, então eu acho que esse já é um bom começo, eu concordo, Bartira, esse é um momento de repensarmos uma série de coisas, isso, alguém disse ali, construir acessibilidade, eu digo isso, sempre construção, porque ela não está assim num lugar, até a ferramenta Google, com acessibilidade, eu preciso orientar também meu aluno, se o responsável não utiliza, para esse caminho de acessibilidade. Então, assim, olha, tem uma ferramenta, vou naquele livro que eu falei, gente, depois eu posso passar as referências. E assim, olha, tem uma ferramenta X, uma ferramenta digital que eu vou usar na minha sala de aula, mas deixa eu ver se tem acessibilidade. Se tem, eu posso dizer para o aluno e com ele, né, aprender um pouquinho sobre essas ferramentas mais acessíveis. Concordo, Bartira, é um momento ímpar para a gente transformar as nossas emoções, que são emoções de insegurança, de muito medo, né, as nossas dores, em recurso para o agir. Quem diz isso é Clô, agora me lembrei. O professor Yves Clô, né, ele diz, olha, é transformar as emoções em recursos para o agir, né? Não é fácil, mas que emoção eu tenho em relação a esse aluno com deficiência? E é importante a gente conhecer isso, porque às vezes a gente não sabe lidar, e aí a gente não se aproxima, a gente se afasta, né? Algumas pessoas, muitas pessoas já me disseram, mas Betânia, como é que eu converso com o cego, né? Eu toco o cego, eu preciso tocar, né? Não necessariamente. Então, assim, essa interação com o cego vai sendo construída a partir do momento que você vai se aproximando. Você também vai saber entender os limites dessa interação, né? Muita gente tem uma ideia de que o cego, para eu conversar com o cego, ele precisa tocar meu rosto, assim, para saber como é meu rosto, se eu tenho nariz pequeno, nariz grande, cabelo curto. Não necessariamente, passei 5 anos dando aula para cegos, acho que a única vez que eles disseram assim, deixa eu ver seu cabelo,
porque eu cheguei em sala de aula e disse assim, gente, cortei o cabelo hoje, estou com o cabelo mais curto. Aí uma aluna fez assim, deixa eu pegar para ver como é que tá, que tamanho tá. Então, assim, a gente cria determinadas ideias, a gente tem determinadas, né, crenças ou representações, se quiserem chamar, com relação a essa interação com o aluno, que, na verdade, quando você se aproxima, muitas dessas representações são reconstruídas, né? Então, eu acho que é isso. O que a gente precisa é naturalizar as nossas relações com os alunos com deficiência. Naturalizar. Então, ele é cego mesmo, é surdo, mas como é que você aprende? Como é que você gosta? Senta ao seu lado, não sento? Essa janela aqui tá bom? Porque, assim, os alunos com deficiência, muitos cegos têm fotofobia. Então, se você põe um aluno com deficiência para sentar perto da janela, né? Aí ele cria incomoda, alguns alunos cegos sentem dor mesmo, né? Então, assim, por causa da luz. Então, isso você vai conhecendo, né? O aluno surdo também, mesma coisa, né? Tem uns que gostam da leitura labial, outros não gostam, e às vezes fazem leitura labial, mas é uma questão também política, né? Diga assim, não, eu quero me comunicar, eu quero um intérprete. É o direito que tem, então ele está exercendo esse direito, né? Ele está se posicionando como ele deve se posicionar, mesmo que ele faça a leitura labial. Não sei se eu respondi, Bartira. Maravilha, Betânia. Chegou uma pergunta, Aline, professora Aline. Betânia, você teria alguma experiência para compartilhar com pessoas com Down? Sou mãe de uma criança com essa síndrome e gostaria de saber seu olhar sobre a educação delas. Então, a gente acabou de publicar, eu deveria ter aqui o livro para mostrar para vocês, o Síndrome de Down, Vozes e Dimensões da Inclusão Escolar. Como é o nome dessa mãe? Aline. Aline. Então, Aline, nesse livro, né, a gente traz experiências, a gente começa o livro, então, com o relato dessa mãe, é um relato de 10 páginas, e ela conta toda a história dela, de inclusão, de tentativa de inclusão, de briga, de luta pela inclusão de um filho. É muito impactante esse relato dela. E aí, cada um de nós do grupo de pesquisa foi fazendo a leitura desse relato a partir de um ponto de vista diferente, né? E aí, sim, nesse material, nós aprendemos muito, né? Com ela veio até nós, fizemos uma roda de conversa, além desse relato escrito, né? Isso aí, alguém está colocando no chat, né? O título do livro. E aí, há também ali atividades que a professora Angélica, com seus estagiários na época de PIBID, fizeram para esse aluno, as atividades adaptadas. Então, o que eu poderia dizer para você, Aline, é que você continue lutando, porque o que nós aprendemos com essa mãe, nesse nosso diálogo com ela, nessa nossa convivência com ela, é que ela nunca parou de lutar. Eu acho que é isso, é pegar o Estatuto da Pessoa com Deficiência, é ir lá na escola, isso, Luana, obrigada, ir na escola, mostrar o estatuto, porque essa escola tem que matricular seu filho, né? Conversar muito com esse professor, né? Tentar explicar para esse professor quais são as limitações do seu filho, porque também o síndrome de Down vai depender muito da faixa etária, né? De se há junto uma deficiência intelectual ou não. Então, assim, se há outras questões, outros aspectos patológicos que interferem no processo de aprendizagem dessa criança com síndrome de Down, mas o que eu diria isso, é que continue lutando. Eu não tive nenhum aluno com síndrome de Down nas minhas salas de aula ainda, então, o que eu conheço do que eu escuto, dos relatos, dos estudos que eu leio e dessa experiência que a gente teve, foram 2 anos, gente, dialogando com essa mãe, preparando esse livro, né? Pois é, alguém está colocando no chat, eu tenho alunos com Down e as experiências são incríveis. Nesse relato, ela fala de como esse aluno, que a gente chama no livro de A, né? Como ele participava das aulas.
Só que em muitos casos os professores não ouviam. Então ele dizia alguma coisa, ele contribuía com o conteúdo e os professores, infelizmente, não incluíam, né? E aí ele dizia, professor, eu também estou aqui, né? Então, há casos assim, às vezes, não estou culpabilizando os professores de maneira alguma, mas é muito dessa questão da atitude que a gente falou, é muito reconhecimento e acolhimento dessa emoção do não saber, nossa, eu não sei lidar com um aluno com síndrome de Down, eu tenho receio, né, dessa relação, e aí buscar compreender, essa é a experiência. Essa experiência que está no livro, ela aconteceu numa escola pública, né? E aí houve a preparação de material adaptado para esse aluno de língua inglesa, né? E ele aproveitou muito do conteúdo, né? É isso. Não sei se eu respondi, mãe, Aline. Nós ainda temos algum tempo do nossa programação. Vocês podem ficar à vontade de perguntar. Eu gostaria de destacar um comentário feito por Yara no chat. Ela diz o seguinte: aprendemos muito com alunos com deficiência. Já tive o prazer de ter tido um aluno autista na minha sala de aula, período em que alfabetizava alunos. Foi uma experiência ímpar. De repente, o aluno começou a ler tudo. Aprendi muito com esse aluno. É isso. Como a Betânia falou reiteradas vezes, nós fomos formados, né? Sem que alguém nos dissesse que nós íamos ter um aluno com deficiência na nossa sala de aula. Isso. E também, como você colocou agora há pouco, não há como o professor ser especialista de tudo. Não há como o professor conhecer todas as deficiências, saber lidar com todas elas, né? Você vai aprendendo à medida que o aluno vai chegando, né? Agora eu fico imaginando, Betânia, os nossos professores de educação básica hoje, eles estão recebendo com mais frequência, em maior quantidade, alunos com deficiência, de diferentes tipos. Não só porque a lei hoje protege e dá essas condições, justamente porque as escolas eu percebo que as escolas elas estão mais receptivas, abertas, né? E não só na educação básica, como também no ensino superior, tá? Nós temos hoje na universidade uma quantidade significativa, eu não sei a última vez que eu ouvi alguém do Comitê de Inclusão e Acessibilidade falando, são mais de 1.000 alunos com algum tipo de deficiência na UFPB, nos vários campi, né? Então, mais de 1.000 alunos, gente. Então, eu já tive aluna cadeirante, né? Alunos com outros tipos de síndrome, né? E aí, cada aluno, como alguém disse aqui no chat, cada aluno é um aluno. Você ia falar, eu interrompi, Fábio. Por favor. Não, justamente para dizer que nós temos hoje uma quantidade significativa de alunos com deficiência na universidade, né? E nós, professores, estamos aprendendo a ensinar, né, e a mediar a aprendizagem com esses alunos. Tá? A minha experiência, no momento, é com aluno surda, mas já tivemos aluno cego lá no Campus 4, né? Temos alunos cadeirantes também, temos alunos com déficit de aprendizagem, não sei se o termo é esse, mas cognitivo, alguma coisa assim. Isso. Então, e nós vamos aprendendo a como lidar, né, com esse ensino, com esses sujeitos, né, tão diversos. Então, assim, é importante dizer, porque nós temos aqui na sala, Betânia, muitos alunos nossos e muitos alunos, pessoas aqui do Brasil inteiro, inclusive, de diferentes regiões, que são professores já, ou que estão em formação inicial, e é importante dizer que, como ficou muito claro, assim, na sua fala, que não é para o professor ter medo de ter um aluno, de receber um aluno com deficiência na sua sala de aula, né? Eu digo isso porque é um sentimento que talvez ainda persista
em menor intensidade, mas ainda existem professores que têm um certo medo, né, de receber aluno com deficiência, justamente por não saber lidar, por se auto-reconhecer, né? Isso. Sem habilidades. Então, essa sua fala foi muito esclarecedora nesse sentido, para dizer, nós não precisamos saber tudo, tá? Nem vamos. Nem vamos. Isso, mas precisa estar aberto, né? Aí entra a atitude inclusiva, precisa estar aberto para receber esse aluno e aí sim, né? Tentar aprender, tá? Como você fez, por exemplo, eu tenho um aluno surdo, então eu preciso aprender alguma coisa de Libra para me comunicar com esse aluno em sala de aula. Eu recebi um aluno com Down, preciso estudar um pouco sobre essa deficiência para poder, né? Saber onde é que eu posso intervir. Então, esse é o caminho. Esse é o caminho. No caso do síndrome de Down, essa mãe relata, por exemplo, que as atividades, as avaliações precisavam ser adaptadas, né? Então, o conteúdo adaptado é importante. Então, é uma busca. Por isso que eu falo que é um processo, a inclusão, que é um processo social, político e atitudinal, que nos move em direção a uma escola das diferenças, né? Mais justa socialmente, eu acho que é isso. Estamos num processo, estamos caminhando, sabe, Fábio? Mas eu acho que estamos bem. Eu acho que essa discussão, esse evento, o tema que vocês propuseram, eu acho que só demonstra isso. Eu acho que se há alunos aqui de graduação, que bom que eles estão aqui, para poder pensar. É o que eu falei, eu não tenho todas as respostas, não tenho, porque eu estou caminhando com vocês, né? Então, eu acho que é conhecer um pouco do aluno. Eu me lembro quando eu comecei a investigar com a minha primeira orientadora de PIBIC, que foi Rose, né, Rose Claire, que hoje é professora da Federal de Alagoas, gente, mas assim, a gente não conhecia nada do universo da pessoa com deficiência, né? Dos vários graus de deficiência, da acessibilidade. Então, esse foi um processo também para a gente conhecendo. Ainda para contar. Não estou ouvindo. Sim. Estão me escutando? Não estou. Estou. Um pouquinho. São coisas da tecnologia. Você nos ouve, Betânia? Agora sim. Agora sim. Não sei. Eu acho que é isso. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Tem sim. Temos uma pergunta da... Deixa eu recuperar aqui. Francis Lyans, não sei se é assim o seu nome, Francis. Vamos ficar com Francis. Acredito que a nossa formação tem que ter um foco para as diferenças. Mesmo não sendo especialista em todas as áreas, precisamos estar atentos à diversidade humana. Então, a formação continuada nos fortalece e nos direciona, concordam? Concordo, sempre. Coletivo de trabalho vai sempre fortalecer, né, as nossas ideias, as nossas práticas, né, e nos fortalecer como grupo mesmo. A formação inicial, inclusive, eu acho que a discussão sobre inclusão não deve ficar restrita, se limitar a uma disciplina. Vocês estão me escutando ou está travando ainda? Tá. Há uma disciplina. Então, uma disciplina sobre inclusão.
tudo bem, a gente vai discutir sobre inclusão, sobre legislação, sobre material didático, mas ainda assim não vai ser suficiente. O interessante é que a formação inicial traga o tema de maneira transversal, né? Então, assim, em todas as Betânia desconectou. Betânia teve um probleminha de conexão. Vamos aguardar a professora Betânia retornar, né, pessoal? Enquanto isso, deixa eu dar um informe e digitar aqui no chat. Os participantes que forem, né, ingressar na palestra da tarde, por favor, aceitem o convite, porque algumas pessoas necessitaram de permissão do moderador em função de não ter aceito o convite. Quando chega aquele e-mail convite para vocês, vocês devem aceitá-lo e já fica lá programado no Google Agenda e a entrada tudo indica que é livre, certo? Então, por favor, quem for participar dos próximos eventos, aceitem o convite. Gente, eu caí, não foi? Voltou. Tranquilo. Ainda bem que não foi no meio da fala, já pensou o susto. O que eu estava dizendo? Então, que essa discussão sobre inclusão possa ser feita transversalmente na formação inicial. Então, vou trabalhar com literatura, com oficina de práticas de linguagem, estágio supervisionado, língua. Bem, então que a gente possa discutir inclusão em todas as disciplinas, que isso seja transversal, né? Eu acho que essa é a melhor abordagem, né? É verdade, Betânia. E quando nós pensamos em trazer essa temática para o CESP, né, é justamente por acreditarmos não só na relevância que tem hoje para a formação do professor, né, porque o nosso grupo é um grupo que tematiza saberes e práticas do professor, mas pensando no nosso papel social como cidadãos, tá? Porque nós somos professores na escola, na universidade, mas antes de tudo nós somos cidadãos. Então, essa atitude inclusiva na vida, ela é fundamental. E para isso eu não preciso ter um aluno, aliás, eu não preciso ter um parente com deficiência, ou eu não preciso ter uma deficiência, né? Então, eu acredito que talvez aquela metáfora do lugar de fala, né? Nesse caso, talvez não se aplique bem. Assim, eu não preciso ser deficiente para ter empatia e para ter uma atitude inclusiva, não é verdade? Concordo, sim, com certeza. Mas eu acho que por isso que aí há o maior entrave das pessoas com relação às barreiras atitudinais. As pessoas sempre ficam esperando, né, esse contato. Então, nossa, mas eu nunca conversei com ninguém que é surdo, com ninguém que é cego. Eu não sei, ele tem autismo, mas eu não sei, não conheço. Na minha família não tem ninguém. Eu escuto muito, na minha família não tem ninguém, né? Mas você tem um aluno ali, né? E aí é a hora de agir, de conversar com o professor do AE, gente, que conhece bastante, que conhece muito da temática, né? Pois é, não sei. É verdade. A Franci colocou aqui no chat sobre que ela é aluna de pedagogia. Me parece há alguns cursos nas licenciaturas que não só do ponto de vista da estrutura curricular, mas da atitude, né? Me parece que há cursos que têm uma maior preocupação com esse tema e outros uma menor, me parece. E há setores e há contextos em que as pessoas não discutem quase essa temática, né? Então, é como se vivessem num universo paralelo, né? É como se essas pessoas fossem invisíveis, né, Betânia? Acho que Betânia travou o vídeo novamente. Você nos ouve, Betânia? Isso não mesmo, como se não, ainda são, né? Muitos grupos são. E agora,
E agora? Estão me escutando? Gente, me ouvindo? Você nos ouve, Betânia? Escuto, sim, estou ouvindo, tá Ok, normal para mim. ok. Não, porque estava falhando um pouco a A sua... internet. É Não, isso. então, eu estava dizendo na sua fala que sim, muitos grupos ainda são invisíveis, né? Que eles parecem ser, eles são, né? E aí eu acho que é trazer para a visibilidade, mais do que isso, para a luta, para esse processo que a gente está chamando muito hoje de resistência. A gente precisa reexistir com o outro, né? Eu acho que é isso um pouco, essa bandeira da inclusão, né? Eu diria que a pedagogia, né, o pessoal da educação, e Luana tem, né, Luana, é pedagoga também, sabe que essas discussões sobre inclusão, elas já são feitas, né, na pedagogia há algum tempo, né? O que é novo aqui, no meu caso, para mim, que eu trabalho com o ensino de línguas estrangeiras, essa discussão é muito recente, gente. Essa discussão tem 10, 12 anos, entendeu? Com poucos estudos ainda, então é um campo fértil de discussão, de investigação, de debate, né? A gente precisa, tem muitas questões que precisam ser abordadas, né? Do ponto de vista do ensino de línguas, né? Então, mas a gente está indo aos pouquinhos. Eu acho que a gente está se fortalecendo como coletivo, como alguém pontuou aí. É verdade. Nós estamos chegando à nossa hora, né, programada, 11h30, para o término dessa palestra, e já vamos começar os agradecimentos. Eu vou daqui a um pouco passar a falar para a professora Luana, mas eu quero agradecer mais uma vez imensamente a presença da professora Betânia nessa palestra de abertura do nosso segundo CESP. Ela que aceitou o nosso convite prontamente, né? Nós sabemos da importância desse tema, já foi dito isso, para nós, né? Para o nosso grupo e para a comunidade que se interessa, né? Por essa discussão. E ter você, Betânia, aqui hoje conosco foi maravilhoso. Você que tem pesquisado muito sobre essa questão, eu no início falei um pouco da sua breve, né, biografia e dos livros que você já organizou, dos textos que você já publicou sobre essa temática, o que lhe dá justamente essa propriedade para você falar da maneira como você falou, de modo tão esclarecedor e sensível, né? Porque é uma temática realmente que exige essa sensibilidade, porque, sem sombra de dúvida, lida diretamente com as emoções, né? Então é isso, obrigado. Você sabe que nós somos colegas de universidade, mas, sobretudo, somos amigos, e eu gosto muito como pessoa e como profissional, viu? Obrigado, e seja sempre bem-vindo ao CESP, ao nosso Campus 4, às nossas atividades. Obrigado. Obrigada, Fábio. Eu que me senti muito honrada, né, com o convite. Para mim foi assim uma satisfação imensa poder falar desse tema, né? Há tantas outras perspectivas que a gente poderia ter abordado, mas eu acho que o tema nesse momento, esse tema da inclusão no novo normal, é uma questão premente. Se a gente precisa discutir, a gente precisa achar caminhos, e eu acho que o diálogo aqui, a conversa, eu acho que é uma possibilidade para a gente encontrar um caminho, né? Assim, agradeço também, tenho o maior carinho, eu disse isso no início, meu afeto é enorme por vocês dois, o trabalho lindo que vocês vêm fazendo juntos, né? Tanto na coordenação como no GESP, quando quiserem, se quiserem, eu estou pronta para dialogar
dialogar com vocês, com o grupo, me coloco à disposição. Muito obrigada. Obrigada a todos que estiveram aqui dialogando. Obrigada pelas perguntas. Sinto se eu frustrei ao longo do meu processo. É o tema, como eu falo. Obrigada. Um excelente. Então, acho que a gente vai dar tchau, tchau. Vocês me ouviram? Ouvimos, Betânia. Eu gostaria apenas de ratificar esse agradecimento de coração, né? Nós somos gratos por N motivos a Betânia, porque ela contribui na luz aplicada, nessas frentes, né, extremamente, eu acho isso muito audacioso da parte está na vanguarda das discussões, principalmente como ela já disse, isso não era tão discutido há algum tempo atrás. Eu quero registrar um agradecimento a todos os participantes. Nós tivemos uma plateia fiel e antenada, a todo momento, elogiaram muitos comentários verdadeiros. Vou colocar uma caixa para você. Muitos elogios, assim, o participante da fala. Então, que nós temos 103 participantes simultaneamente conectados, pensando, refletindo sobre inclusão, sobre ensino, sobre esse novo normal. Então, estamos nele, e é um processo muito intenso. Queremos agradecer e contar com a participação que se inscreveram logo mais à tarde na palestra da professora doutora Ana Elisa Ribeiro. Vamos continuar a STDICS e essa relação com a docência. E amanhã, oficinas para colocarmos a mão na massa e temos ainda mais possibilidades de incluir os nossos estudantes, os nossos professores. Então, assim, só agradecimento. Eu acredito que é isso. E desejar para vocês um ótimo dia, né, e que todos mantenham aí a palestra. Muito obrigada. Um abraço a todas e todos, pessoal. Muito obrigada, viu? Obrigada, Luana, Fábio. Obrigada a todos e todas. Um bom evento para vocês. Muito obrigada.